tarde a todos, agora formalmente. Sejam todos bem-vindos, os visíveis, os invisíveis, sempre chegam não apenas para nos apoiar, nos dar a sustentação, mas muitos para aprenderem junto conosco. Hoje, né, quinta-feira, é dia do encontro com Jesus, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 13, o item hoje é o 17, que vai falar sobre a piedade, mas antes nós vamos fazer a leitura para a harmonização, para que todas as preocupações de ordem material, do plano físico, possam ficar momentaneamente engavetadinhas para nossa concentração ficar aqui nessa troca de experiência, nessa troca de entendimento, nesse aprendizado. Nossa página está no livro Ceifa de Luz, que é a psicografia do Chico Xavier, e a mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel vai comentar o versículo 7 do capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, quando Paulo diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E Emmanuel nos traz os seguintes comentários. Cada individualidade encontra na reencarnação um quadro de valores potenciais de trabalho, análogos àqueles que a pessoa recebe quando é favorecida por um cargo determinado. Assim como o obreiro é indicado para integrar a tabela nominativa de certa repartição, com atribuições específicas, também nós, quando nos dirigimos para a esfera física, recolhemos semelhante designação. Somos como que nomeados para servir em determinado setor de atividade e, consequentemente, colocados na equipe de familiares e companheiros que nos possibilitam a execução da tarefa. Mas, se a obtenção do cargo resulta de concessão ou de ordem do plano superior, o aproveitamento do encargo depende do interessado em desenvolver ou consolidar os próprios méritos. Em face disso, precisamos considerar que todos possuímos o talento da capacidade para investir na edificação do bem onde estivermos. Ninguém está órfão de oportunidade. Em toda parte, há serviço que prestar e o melhor que fazer. Observa em torno de ti e ouvirás múltiplos chamamentos à obra do progresso geral. Ninguém está privado do ensejo de auxiliar o próximo, elevar, consolar, instruir, renovar. Não te detenhas. O amparo do Senhor é concedido a cada ser humano visando ao proveito de todos. Considera a indicação que recebeste para servir, segundo as possibilidades que te enriquecem o coração e as mãos. O cargo vem à nossa esfera de ação por efeito da providência divina.
mas a valorização do encargo parte de nós. Queridos companheiros, nesse momento, a partir destas reflexões trazidas pelo benfeitor Emmanuel, falando sobre os nossos encargos, sobre as nossas responsabilidades, nós nos preparamos para esse encontro com Jesus, nessa tarde, em torno dos seus ensinamentos, na certeza de que estamos amparados, recebendo as inspirações através dos mensageiros de luz, de sabedoria, através dos amigos espirituais que se alegram com cada aprendizado nosso, que se alegram ao perceber cada bom propósito que nós firmamos no nosso caminho evolutivo, caminhando com firmeza em direção à luz, em direção ao aperfeiçoamento, aproveitando as oportunidades que a providência divina nos oferece ricamente a cada dia para nos elevar. Estamos gratos por esta oportunidade e desejamos que dos nossos bons sentimentos, das nossas boas intenções, dos nossos melhores pensamentos, os trabalhadores do plano maior possam levar aonde houver necessidade, aonde houver dor, aonde houver enfermidade, seja enfermidade física ou abatimento moral, mas que possam levar da nossa alegria, da nossa esperança. Agradecidos que nós estamos por estes momentos, nós pedimos para darmos início aos nossos estudos, às nossas reflexões, dando graças a Deus, nosso Pai, a Jesus, a Francisco de Assis, a Clara de Assis e a todos os espíritos luminosos que nos sustentam. Que assim seja. Graças a todos, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. E eu já ia desligar meu microfone, achando que não era eu que ia fazer o estudo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre a piedade, né? Já falamos isso no início. A piedade, que está dentro das instruções dos espíritos, é uma mensagem trazida pelo espírito que se assina Miguel, foi trazida em Bordeaux, 1862, mas é muito atual, porque o Evangelho, as palavras de Jesus e dos benfeitores espirituais são palavras de vida eterna. Esse item 17, a piedade, está dentro do capítulo Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E tomamos como base a passagem que está anotada por Lucas, que fala sobre
quando formos aproveitar dos benefícios que recebemos nessa existência, não nos esqueçamos dos necessitados. O evangelista Lucas anota, se referindo a quando nós formos receber uma ceia, um jantar, quando formos dar para os amigos, que nós lembremos dos pobres, dos estropiados. Fala também, a base também em Lucas e em Marcos, sobre o exemplo da viúva, que deu daquilo que era necessário a ela, não aquilo que lhe faltava. E fala inicialmente, para tudo que formos doar, que seja sem ostentação, sem a necessidade de aparecer, que seja feito no silêncio, que nenhuma mão, por mais intimidade que uma tenha com a outra, porque é um simbolismo, não se refere à mão física, mas é um simbolismo, que nem elas saibam o que nós estamos ofertando. Então, todo esse capítulo se baseia nessas recomendações. E a piedade, o Espírito Miguel, ele inicia dizendo que a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. E quando nós percebemos, é uma virtude que se aproxima dos anjos. Então, os anjos, esses espíritos luminosos, já surgiram anjos? Não. Em O Livro dos Espíritos, nós estamos estudando na questão número 100, que fala sobre a escala dos espíritos, e, na sequência, toda a progressão dos espíritos. Nós já aprendemos que essa condição de anjos é conquistada, porque não há privilégio na lei divina. Todos fomos criados exatamente iguais, sem o conhecimento, como nos é dito de forma simples e ignorante, e que as escolhas a partir daí é responsabilidade nossa. Fazer um caminho mais curto ou mais longo é responsabilidade nossa, de acordo até com o que nós já vimos na página de abertura. Então, nós, numa escala mais geral, nós temos a classificação dos espíritos imperfeitos, os bons e os puros. E aí é uma conquista, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os nossos propósitos, de acordo com a nossa dedicação para chegarmos mais rápido ou mais demoradamente. Mas todos nós seremos anjos. Então, é uma virtude a ser também conquistada. Ela não vem num pacotinho de presente, com um lacinho de fita, e é dado para nós. É uma conquista. E Miguel continua dizendo que é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, esse caminho que nós estamos traçando vai nos conduzir à luz, vai nos conduzir à perfeição, vai nos conduzir à angelitude. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes.
aqui é importante, é bom repetir. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Ao falarmos em espetáculo, no nosso plano e dentro da nossa condição de espíritos imperfeitos, muito ligados à vida material, nós pensamos em espetáculo com luzes, com brilho, com beleza, uma cena luminosa, aquilo que nós gostamos de ver. Só que esse brilho, essa luminosidade é efêmera. Esse espetáculo que nós gostamos e que nós chamamos, há um espetáculo no teatro, no cinema, um show musical, ele tem aquele início e tem um fim, após os aplausos, após a cortina se fechar. Nosso olhar busca assim, o agradável. É muito bom o agradável, aquilo que chama a atenção pelo brilho, pela beleza. Mas Miguel também nos fala para deixarmos o nosso coração, e é bom que inverta, né? Está dito assim, deixai que o vosso coração. Mas vamos nos colocar nesse texto. Então, que o nosso coração se enterneça. Enternecer é comover, é sensibilizar-se, é apiedar-se, é chegar nessa virtude da qual nós estamos refletindo hoje. Então, deixe que o nosso coração se enterneça ante o espetáculo. Aí leva um susto, porque o espetáculo não é na Broadway. O espetáculo é diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes, diante dos infortúnios, porque são as misérias. E essa condição de pobreza em excesso. E não é agradável aos olhos. Não tem cor, não tem brilho. Mas é necessário se sensibilizar diante dessas misérias e desses sofrimentos, porque Miguel diz para nós, dos vossos semelhantes, ou seja, dos nossos semelhantes. E o que é semelhante? É o meu igual. Se não é igual no agir, se não é igual no sentir, se não é igual no pensar, se não é igual no ter, é igual na origem e é igual na destinação. Raquel, só uma pergunta. Essa miséria é só material no texto? Não, aqui ela está falando, ele, né, que é Miguel, está falando mais, porque todo o capítulo está dentro da caridade, mas a gente não pode esquecer que já vimos que a caridade pode ser material ou caridade moral. Então, essa miséria pode ser os nossos vícios, a nossa viciação, que nos deixa e nos traz infortúnios. Mas aqui o quadro que o Miguel está trazendo para a nossa reflexão nesse momento, esse espetáculo mesmo, é do que nós vemos no nosso dia a dia, de infortúnio, de pobreza em extremo, e essa pobreza material, daquele que
o que muitos de nós fazemos ao ver? Mudamos a direção do nosso olhar, porque dói ver largado debaixo de uma marquise, numa calçada, aquela cena. E muitas vezes nós passamos apressados, às vezes acelerando até mais os passos e desviando o olhar, porque não é um espetáculo bonito de ser visto. Então, essa frase, essa colocação que esse Espírito traz, deixai que o vosso coração se enterneça, se sensibilize, se comova ante esse espetáculo de miséria, mas pode ser largado pelo uso de um vício, que está lá também numa mesma condição de penúria, de abandono. Não é? E aí o semelhante, ele é totalmente diferente no ter, no sentir, no pensar, no agir, mas a origem é a mesma, filho de Deus, criação divina, e a destinação é exatamente a mesma, criado para a felicidade, criado para a perfeição relativa. E ele continua. Atendeu sua pergunta, Tati? Sim, Raquel. Obrigada. Alguma outra colocação? Alguém? E as oportunidades também, é igual. Quando é o semelhante, é igual na origem, é igual na destinação e é igual em oportunidades, porque a providência divina está constante e permanentemente nos oferecendo. Oferece mais um dia de existência, oferece todas as oportunidades para a nossa redenção. Então, Miguel continua. Vossas lágrimas, ou seja, nossas lágrimas, quando nós nos comovermos, são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, que podem ser físicas e podem ser morais, os abatimentos morais. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Então, isso é lindo, porque ele não diz que nós vamos propiciar encanto ao outro. Esse encanto, essa alegria é para nós. Nós é que, ao comovermos e derramarmos nossas lágrimas, claro, serão como um bálsamo para aquele que sofre, mas a alegria, o encantamento vai ser experimentado por nós quando tivermos essa capacidade de doar quatro letrinhas tão pequenininhas, mas tão gigantescas, né, no seu sentido. E ele fala aqui também, quando por bondosa simpatia. Então, você já precisa se inclinar, porque simpatia é uma inclinação. Você já precisa ser atraído. Se não tiver nenhuma outra afinidade, que tenha pelo menos a afinidade, a certeza de que aquele é um igual a você, é um semelhante seu. Porque, às vezes, as simpatias, a exemplo dos brilhos efêmeros, as simpatias, muitas simpatias, volatilizam, se desaparecem assim, na primeira divergência.
de repente, ai, que simpatia que eu estou direcionando ali para aquele alguém. Parece o amigo de infância. E aí, numa primeira dificuldade, numa primeira divergência, acabou a simpatia. Mas ele é um ponto, é um início, mas que pode ser substituído pela empatia, porque na empatia você teve a inclinação, foi atraído, mas já há uma identificação, que é esse, você identifica que aquele ser, por mais diferenças, por mais divergências que esteja momentaneamente apresentando, é um igual a você. Essa é a identificação, compreender isso. Nós falamos muito, é uma palavra aí que está na moda, empatia, empatia, vamos ter empatia. Mas a empatia exige identificação, exige você efetivamente considerar o outro um ser igual a você. E é um processo. Tá bom, Josi. Depois você vê. É um processo que você vai levando à conquista da piedade. É tudo muito interligado, não há uma divisão. Daqui para aqui é isso, daqui para lá chama caridade, daqui para cá é simpatia, dali mais adiante é empatia. Não, é todo um processo que conduz a essa conquista dos sentimentos nobres, elevados, das virtudes. E aí, nesse processo, para conquistar a piedade, a gente esbarra na empatia, que já passou pela simpatia, como se fosse uma espécie de atalho para chegar à piedade e à conquista, porque é exercício também. A empatia é essa condição que permite sentir o que o outro está sentindo. O que eu sentiria caso eu estivesse naquela situação e naquela circunstância experimentada por aquela pessoa? Esse é um ponto-chave. O que é que eu sentiria? A circunstância e a situação fossem daquela pessoa. Né? Às vezes a gente não percebe. Então, é uma capacidade de reflexão, de você mudar o seu foco, porque nós temos muito o hábito de nos colocarmos, mas com essa postura de eu é que estou certa. Tanto que é uma frase, uma colocação muito usual nossa, que é dizer assim, eu, no seu lugar, se eu fosse você, faria isso. Nem nos damos conta de como usamos isso, e é muito arrogante. É como se você se colocasse, olha, eu no seu lugar faria isso, se eu fosse você, você não é você, eu não sou você precisa ter esse limite, esse respeito. Você pode até dizer a mesma coisa, mas assim, você já experimentou fazer isso? Se você fizesse assim, pensasse, agisse, faz um teste. Não, a gente já dá a receita, porque a receita é minha, está aqui dentro. Que, aliás, está aqui dentro, embutida na minha vaidade, no meu orgulho, na minha arrogância de saber. Né? Então, quando você muda o ponto de vista, você encarar a situação a partir da perspectiva daquele, não é da sua perspectiva, é da perspectiva do outro. É difícil, não estou falando que seja fácil, ninguém também disse que é fácil, né? Mas é aí.
É esse desenvolvimento que vai, até que nós nos tornemos habilidosos. Aí sim, nesse momento, e se deixar envolver pelo sofrimento alheio. E aí Miguel continua. Depois de dizer que é um encanto de alegria para que a gente experimenta, ele diz: tem um certo amargor, é certo, esse encanto. Né? Esse encanto amarga um pouquinho. Por quê? Porque nasce ao lado da desgraça. E aí, se a gente for ver, né, o que é desgraça? Uma tragédia, um acontecimento que causou estragos. E quando causa estragos, às vezes, devasta a nossa alma, né? É devastador aí. Mas ele vai dizendo que nasce ao lado da desgraça. Então, tem um gostinho amargo. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, estes últimos deixam após si. Que deixam, né? Não traz. Eu pulei, desculpem, precisa ler de novo. Nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Então, é aquilo, como é efêmero, como é passageiro, e acabou, aí deixa um vazio. Aquele que a gente tem a alegria, que tem aquele encantamento, depois de ter se comovido, ele permanece. Então, a piedade bem sentida é amor. Só que é esse somatório, amor que a gente fala tanto, mas o amor é somatório. São parcelas. São parcelas que nós vamos adquirindo aos pouquinhos, é esse exercício, simpatia, empatia, comove o coração, desperta isso, faz aquilo, adquire mais um pouquinho daquilo, até que vai nesse crescente. E ele faz esse desdobramento, aí ele diz, porque amor é devotamento, devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação. Abnegação é justamente negar a si próprio, né? O negação e o ab, que é a negativa. Então, você nega a si mesmo para se colocar a serviço do outro, em favor dos desgraçados. É a virtude por excelência, a que em toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Então, ele já traz aqui também o exemplo de Jesus. E é claro que nós estamos no caminho. Por mais esforços imprimidos nesse momento, nós não vamos, nessa existência, sairmos daqui com a grandeza espiritual, a grandeza moral de Jesus. Aí sim, né? Nem de outros benfeitores mais pertinhos de nós. Ainda estamos nesse caminho. Então, é nesse sentido que é exercício, é o aprendizado, porque as asas que vão nos equilibrar espiritualmente é a da sabedoria e a do amor. Então, através do estudo, através do conhecimento, que permite as reflexões, que permite esse crescer intelectual, essa busca desse entendimento, que nós vamos aprimorando os nossos sentimentos, a nossa forma de pensar, e aí fazendo crescer também, desenvolver a asa do amor. E aí o equilíbrio se dará. Por enquanto, nós estamos assim, mais sabidos intelectualmente, mas a moral ainda necessitando de muita bagagem, né? Aí.
E é interessante que ele fala, quando esta doutrina, que é a doutrina de Jesus, a misericórdia, a bondade, o respeito ao próximo, o amor ao próximo, o fazer ao próximo somente o que gostaríamos que nos fizesse, a não ostentar, a pensar no outro, a promover o outro. Tudo isso, coisas que Jesus nos ensinou. O exercício do perdão, estava tudo aí. Mas ele diz, quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, isso dói, porque olha só, mais de 2000 anos, e foi deturpado, foi mal compreendido. Então, houve uma distorção, uma manipulação. E ele insiste, quando esta doutrina for restabelecida. Tem um estudo de um expositor chamado Álvaro Crispino, que ele diz, decidir a quem servimos, a nós ou a Jesus. Que ele fala nessa divisão de entendimento doutrinário, que muitas das vezes é cômodo. Eu entendo dessa forma, porque aí a minha responsabilidade é maior, o meu esforço é menor, eu vou entendendo do meu jeito. E há essa divisão. Ontem nós vimos, eu não sei se a Tati postou no grupo, mas nós vimos um vídeo dos Amigos da Luz que fala bem isso. Toca uma campainha, chega um personagem com o evangelho debaixo do braço lá. Cheguei, trouxe um lanche. E quem atende a porta, toda refratária, sim, não, eu já lanchei, já tomei meu café, né? Nem quer saber. Não, mas você me convidou para estudar junto. Eu convidei, mas já está lotado. Como assim está lotado? Não. Eu vi no seu Facebook que você é do amor e fé. Não, cada macaco no seu galho. Aí ele leva um susto e diz assim, mas tem macaco no meu Face? Não, eu vi que você é do amor e fé. E eu sou do fé e amor. Aí não podem estudar juntos. Mas você, lá no seu grupo, você dá o almoço. Lá no seu amor e fé, você dá almoço. No fé e amor, eu dou jantar. Meu Deus, mas por que não se complementam? Não. Então, Miguel traz isso aqui para nós. Quando esta doutrina, todos os ensinamentos de Jesus, for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, essa palavrinha dói, porque tem umas palavrinhas, o planeta é de prova e expiação. Eu não gosto dessa palavra expiação. Tá bom, substitui, dá outra, mas o objetivo é o mesmo. Submeter, não. Submeter é obrigatório, e eu tenho meu livre-arbítrio, mas um dia o livre-arbítrio, de tanto ser mal utilizado, vai chegar a hora de dizer, agora você vai aprender. Não aprendeu por bem, não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. Aprende mais difícil, mas aprende, né? Então, e quando tudo isso acontecer, essa doutrina vai tornar feliz a Terra, fazendo que reinem aqui no planeta que está em processo de transformação, na medida que cada um de nós se transforme, aí nós vamos ter a concórdia, a paz e o amor. Muito bom. E Miguel continua, que o sentimento mais apropriado a fazer que progridais
domando em vós o egoísmo e o orgulho. Aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, os semelhantes, todos filhos de Deus, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. De novo, ele fala em simpatia. Nunca, portanto, abafeis aos vossos corações essas emoções celestes, são divinas. Não procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por instantes a existência álacre, a existência, a alegria. Não, então, eu estou aqui, estou com saúde, eu tenho comida, eu tenho alimento, eu tenho vestuário, eu tenho teto, está tudo bem comigo, eu não tenho que olhar para essa miséria, eu não tenho que olhar para esse sofrimento. Mas ele recomenda: não abafeis aos vossos corações as emoções celestes de se comover e de socorrer. E ele continua: temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A indiferença é muito cruel, porque impede até de ver. Você já se afasta mesmo. Né? Então, continua. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida, a lama, né, o lodo e a corrupção. Então, está tudo bonito ali por cima e embaixo aquele lodo. E ele continua: quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Então, eu quero pensar só em mim mesmo. Isso, se eu me aproximar desse sofrimento, dessa dor, eu vou me desequilibrar, eu vou trazer aborrecimentos para mim, então é melhor nem ver. Deixa lá quieto e eu passo adiante. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural. Fica lá, fica constrangido, pode até sentir uma angústia muito grande, e muitas das vezes porque não pode ajudar muito, né? Mas pode socorrer com a palavra, com o esclarecimento, com um apoio moral, com uma esperança, com um pouco de alegria. Então, Miguel continua aqui dizendo que é verdade. Quando a gente se aproxima dessa dor, desse sofrimento, dessa desgraça do outro, a gente experimenta esse constrangimento, essa angústia, e é natural e é profunda muitas das vezes, mas põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação. Vamos prestar bem atenção, não é recompensa material, é compensação. Quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. Que beleza que é quando nós formos
formos nos sentir, nós mesmos nos sentir como consoladores. A piedade é o melancólico, tristonho, de certa forma, né? A piedade é o melancólico, mas celeste, precursor da caridade. Primeira das virtudes que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Então, é um sentimento nobre. E como entender a piedade em profundidade e como colocá-la em prática? Esse sofrer com alguém, esse se doar mesmo para alguém. Se enxergar com a perspectiva do outro. Sair desse incômodo, né, que Miguel traz, porque incomoda. Mas ela é benéfica na medida que eu não é exatamente se deliciar porque o outro está sofrendo. Isso é maldade, isso é o egoísmo, isso é muito cruel. Mas é é despertar para... Eu fui nascida, eu fui criada para a felicidade. O outro também. As circunstâncias momentâneas são diferentes, mas é um ser que é destinado a ser feliz. E aí, nós, nesse caminhar, pudermos nos ver como em condições de socorrer, vá atrás, sem buscar nenhuma recompensa. É muito interessante, só para concluir a nossa fala e passar para a troca com vocês, no livro No Roteiro de Jesus, é uma psicografia do Chico Xavier, com mensagens trazidas pelo espírito Humberto de Campos, ele tem o pseudônimo do Irmão X. E ele fala que Jesus estava reunido, estava com Pedro e tinham outros apóstolos. E eles estavam conversando sobre a Boa Nova, o que que pode fazer para o mundo, algo que pudesse aproximar uns dos outros, que a maldade fosse esquecida para sempre, que não era justo ainda ter criaturas sofrendo. Ele vai trazendo uma série de situações disso, dessa situação. E um determinado momento, Pedro diz assim: Jesus, você fala tanto nisso, nessa luz, nessa maravilha que todos vamos usufruir, porque vamos alcançar o reino dos céus. Mas, Senhor, se as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade, que o ensino da Boa Nova vai trazer felicidade sobre toda a terra, mas o senhor não concorda que as enfermidades, os flagelos, são terríveis para a criatura? Como que vamos pensar na felicidade se estamos assim tão adoentados, trazemos tantas enfermidades? E se nós curássemos todas as doenças? Se nós proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecessem aflições do corpo? Aí aqui, Tati, ele fala bem do corpo. O senhor não acredita que assim nós instalaríamos bases mais seguras para o reino de Deus? Aí é aquele privilégio.
Mas Jesus, como era um excelente pedagogo, um rico educador, ele concorda com Pedro. Gabriel também, o Felipe, aliás. O Felipe também diz que era importante tomar essa medida. Aí vai, Jesus concorda para esse ensinamento. E aí, no dia seguinte, é planejado, que é anunciado que Jesus vai pregar em tal lugar. E aí ele começa, ajudado também pelos apóstolos, impondo as mãos sobre os doentes de todos os matizes, está dito aqui. E em algumas horas foram libertados muitos enfermos. Fosse do que fosse, desde o reumatismo até a obsessão. E aí os apóstolos diziam: em breve instantes o mestre vai falar a respeito da beleza da eternidade, a glória do infinito, vai demonstrar o amor, a sabedoria do Pai, vai descortinar horizontes divinos de renovação, desvendando segredos do céu, para que todos possam traçar caminhos de elevação e aperfeiçoamento na Terra. Mas o que é que aconteceu? Os alegres beneficiados se afastavam céleres, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados em seus lares, e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações com urgência de trabalho. Aí, com a cura do último, a vasta margem do lago contava apenas com a presença do Senhor e dos 12 aprendizes. E aí baixa aquele silêncio em volta, naquela reduzida assembleia. E Jesus dirige um significativo olhar. Não, Pedro dirige um significativo olhar de tristeza e desapontamento a Jesus. Mas Jesus, compassivo, luminoso, fala: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos as dores, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se a si próprio para a vida mais alta. E aí, para concluir e passar para vocês, concluir a minha parte, é nesse sentido. Nós sintonizamos com os mensageiros de Deus, despertamos, né? Estamos aqui nesse momento sintonizados, recebendo a mensagem desse benfeitor que se assina Miguel, nos recomendando para nos comovermos, então, para consolarmos corações aflitos, para nos voltarmos à prática da caridade, seja a forma que for, a caridade moral, a caridade material, mas para aprendermos sempre que cultivarmos a justiça, formos desabrochando para a piedade, para a caridade, superando as nossas limitações, nos afastando dos nossos próprios interesses materiais, criando habilidades para fazer cada vez o nosso melhor, sem perdermos tempo com ilusões passageiras, aplausos que acabam com as luzes
falsas, mas também sem esperar recompensa material, porque cada um está de acordo com o seu entendimento, com o seu grau de evolução, com o seu momento. Então, esse exemplo é trazido não para que a gente deixe de praticar, mas para que a gente siga firmemente nos ensinamentos de Jesus, crescendo, se sensibilizando, se comovendo, socorrendo, seguindo sempre com muita firmeza, mas dentro dessa doutrina, na sua pureza primitiva. Somos aprendizes, sim, mas já temos uma grande bagagem de aprendizado. Passo para vocês. Posso começar, então? Pode. Eu fiquei um pouco preocupado, assim, né? Porque eu faço exatamente coisas que você diz hoje que ele não deve fazer. Eu muitas vezes no trabalho eu falo assim, olha, eu não faria assim. Isso pode te dar um problema. Pensa depois no momento que você entregar esse resultado. Eu estou trabalhando agora com pessoas, por exemplo, Filipinas, da Ásia, né? E eles foram criados com uma cultura que me lembra bastante o japonês. E o japonês ele tem uma coisa assim muito forte, uma relação intensa com o trabalho, e eles se punem muito quando erram. Eu percebi isso. O cara assim, olha, eu faria de uma maneira diferente. Eu te recomendaria fazer dessa maneira. Porque uma coisa é você chegar e falar assim, você está remando o barco, você não está remando direito, eu não remaria dessa maneira. Mas não faz nada para a pessoa remar da maneira certa. Outra coisa é você falar assim, espera um pouquinho, eu vou pular dentro do barco com você e vou te ensinar, eu vou te ajudar para que você possa chegar onde você quer. Né? Isso para mim tem uma lição muito grande de liderança, porque eu estive bastante tempo no exército, também no exército era só grito, né? Faça isso e acabou, e não questiona, não tinha o direito. E acho que até mesmo nas empresas, década de 70, década de 80, era assim, faça. Não tinha nem opção de discutir. E hoje os jovens, a garotada que está aí, eles querem debater. Eles querem muitas vezes discutir de uma maneira positiva, mas por que eu tenho que fazer assim? E a gente tem que, com mais idade, com mais experiência, ajudar, orientar. E isso para mim é ser líder. Porque você pode chegar e falar assim, não interessa, fica quieto e faça o que eu estou mandando. Ou você pode falar assim, eu entendo o teu problema, eu vou te ajudar a resolver isso. E foi o que eu fiz, inclusive, com o rapaz das Filipinas. Ele falou, Marcos, mas não consigo entender o que você está querendo. Eu falei, olha, faça assim, 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 e vamos fazer junto. Eu vou fazer o modelo para você, te entrego, e depois você começa a desenvolver em cima disso. E acabou melhorando muito. Não deu certo ainda. Mas o mais interessante é isso, né? Que você falou agora de povos, culturas. Eu estava falando hoje com um amigo meu, um colega da África do Sul. E aí eu olhei para o nome dele e falei, Zaha. Mas você é nascido onde? Ele, no Líbano. Nasci em Beirute. Falei, nossa, mas onde que você estudou? Ele falou, fiz a Universidade dos Estados Unidos, depois eu fui convidado para trabalhar na África do Sul. Eu falei, que interessante isso, né? Como o mundo, a gente percebe como o mundo ele é pequeno. E como a gente não tem a capacidade, justamente, de aceitar culturas diferentes, como a gente sempre se acha melhor do que o outro. Que nem esse colega, ele fala assim, eu adoro Beirute, eu adoro o Líbano, mas não posso viver lá, é um povo que vive em guerra. E aí ele falou para mim assim, olha, o mais interessante, Marcos, é que eu vou para lá e pergunto, por que vocês lutam? Porque a gente nasceu lutando, a gente tem que lutar.
Veja só a mentalidade. Então não existe a mentalidade da aceitação. É simplesmente é a mesma coisa que acontece na Índia, né? Uma casta não aceita a outra. Uma casta é a poderosa e outra casta é dos miseráveis. E a coisa tão séria que eles se matam. Eu vi uma reportagem hoje de um menino que saiu, um menino saiu nadando do Marrocos para ir para a Espanha. Ele foi fazer a travessia do Mediterrâneo, ele saiu do Marrocos, foi para Ceuta. Nadando com um monte de garrafa plástica amarrada no corpo para não afundar. Na hora que ele chega em Ceuta, o que ele encontra? Soldados. Vem aqui. E o menino começa a chorar com desespero. Ele tenta sair correndo, tenta escalar uma barreira, não consegue, os soldados vão lá, arrancam ele. E aí, inclusive, pessoas, né, ali olhando tudo isso, desgraçado, maldito, o que você vai fazer aqui? Se a capacidade de compreender o que esse menino está passando ali no país dele, Marrocos, para tomar uma atitude tão desesperada, para querer atravessar o mar Mediterrâneo, a nado, que ele ainda consegue sair andando. Eu falei, meu Deus, se eu chegasse ali em Ceuta e atravessasse todo aquele oceano nadando, vivo, eu não ia conseguir nem me levantar. E o menino ainda conseguiu se levantar, chorando muito. E a gente não tem a capacidade, me sensibilizou profundamente, porque a gente não tem a capacidade de compreender aquilo que você falou. A gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa comida, a gente tem a nossa roupa, e a gente não se importa com o resto. Eu já falei dentro desse grupo. Vamos falar assim, quase metade da população mundial vive hoje em condição de pobreza extrema. Metade. Nós somos privilegiados. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, a gente precisa começar realmente a despertar esse sentimento, a gente precisa começar a se comover com a dor, com a necessidade alheia, poder compreender em vez de ficar atacando pedra. A gente taca pedra com muita facilidade, né? Que você que não faz isso, que você não entende isso, que você... E vamos começar a ajudar, né? Eu acho que assim, é o momento crítico, porque tem só uma solução. Eu falei para o cara hoje, lá da África do Sul, nascido no Líbano. Eu falei assim, só tem uma solução para tudo isso. E a solução é o amor. É o amor, não tem outra. A hora que a gente começar a se respeitar, se aceitar e se amar, a gente começa a realmente transformar esse mundo. E parece que a gente ainda não aprendeu nada. Parece que a gente ainda está dando volta no... Parece cachorro correndo atrás de rabo. A verdade é essa. Que parece assim, a pandemia veio agora uma guerra terrível que está acontecendo no Oriente Médio, e a gente não consegue ir para frente. Por quê? Porque a gente ainda insiste nos mesmos erros. Esse é o momento de despertar. E até quando você falou, né, do público reduzido, né, que Jesus, eu pensei assim, hoje estamos no público reduzido aqui também, claro, tem colegas nossos, amigos nossos que não puderam estar aqui, mas que bom que a gente pode estar aqui tentando fazer um pouquinho de luz nas nossas vidas, né? Então é isso. Obrigado. Obrigada, Marcos. Quem mais? Estava tendo comentários aí no chat, né? Podemos ler também. Leia. O Cláudio colocou, com a globalização o mundo ficou pequeno, mas a ideia de pertencimento ao planeta não cresceu. E aí ele acrescentou, né, que somos privilegiados, muito privilegiados, temos internet, temos casa, comida, água, energia elétrica. Por isso só temos a agradecer. As nossas provas, perto da maioria, é bem leve. É isso aí. Perfeito. Posso falar uma coisa a respeito de pena leve?
Pode falar o que você precisar falar. Veja, eu não consigo avaliar pena leve de pena pesada, porque não existe escala para isso, não existe uma régua para isso. Eu sou muito prática, né? Então, como não existe uma escala, não existe uma régua, não existe um peso, não existe forma de medição, a única forma de medição que existe é o grau de suportação da pessoa, que eu não tenho capacidade de avaliar. Eu posso ser empático o suficiente para vislumbrar o que pode ser, mas não tenho a capacidade de sentir da mesma forma. Então, assim, para mim, a perda de um botão de uma camisa pode ser uma coisa muito simples, poxa, bobagem. Para outra pessoa pode ser uma coisa muito, 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 muito dolorosa por toda a história da camisa da pessoa, enfim. Se ela só tem aquela camisa, tem uma série de variantes. Eu nunca vou ser capaz de saber o tamanho, né, da dor de uma pessoa. Então, a gente não consegue avaliar a dor de uma pessoa. Então, essa coisa de ter pena maior, pena menor, é complicado para eu entender. Para mim, existe a pessoa está passando o que ela precisa, e ela lida melhor com isso ou não. A gente não tem capacidade de avaliar o que é maior, o que é menor. Eu conheço pessoas que vivem numa situação muito mais complicada que a minha, que tem uma positividade, uma alegria, um desvencilhamento das dificuldades muito melhor do que a minha capacidade. Elas têm uma capacidade melhor de lidar com aqueles fatos. Então, eu não consigo avaliar em coisa maior, coisa menor. Não consigo. Era isso. Obrigada aí pela colaboração, pela contribuição. É que é muita coisa para ser vista por nós. Muitas vezes nós falamos na questão da desenvolver, despertar para os sentimentos nobres. E a gente faz e repete, mas quais são os sentimentos nobres? O que é que eu considero sentimentos nobres? Eu estou buscando construir algum deles, porque nós já aprendemos que as virtudes elas não nos chegam de presente, elas são exercícios, elas são conquistas. Então, eu preciso saber qual que é, como que eu faço para ir exercitando isso, e é sempre no dia a dia. Outro dia aí, eu estava estudando Joana de Ângeles, e ela usa a palavra hostilizar. Hostilizar é assim, nos orientando para não sermos hostis, era algo nesse sentido. E, impulsivamente, eu pensei comigo, não, eu não hostilizo ninguém, eu não sou hostil. Depois, aquela palavra ficou e chamou a atenção, e como se tivesse me convidando a refletir sobre hostilizar. Vamos ver. Lá na Paraíba, lá no Nordeste, tem um termo
que é encrencar. Quando você está encrencando com alguém, você está hostilizando. Porque você está implicando com aquilo, com o jeito que o outro é. O outro já faz uma coisa que, se você for implicante com aquele ser, você vai reagir. Não vai agir, vai reagir. Você vai provocar. E aí, muitas das vezes, nós nos sentimos hostilizados e não refletimos que somos nós que hostilizamos. E não precisa ser com violência. Às vezes, nós hostilizamos com um jeito de olhar enviesado, com um risinho torto para o lado. Com o silêncio. Com o silêncio, com um pezinho que balança, a perninha que está ali balançando. E nós estamos buscando um aperfeiçoamento, nós estamos buscando uma evolução e não nos permitimos pensar nessas mínimas coisinhas, palavrinhas que estão ali soltas. Então, como que nós vamos conquistar uma virtude mesmo, se não nos damos conta dessas pequenezas que nós fazemos no dia a dia, dessas implicâncias, dessas reclamaçõezinhas. De novo, colocou o copo aqui desse lado, o copo é para ser colocado deste outro lado, e aquilo. Né? E aí? Mas nós vamos fazendo assim, repetindo, e aí faz discurso, usa as palavras, mas a prática está ainda distanciada. Então, é excelente refletirmos sobre isso, sobre essas coisas. Então, nós temos esse hábito de esmiuçar. Quando Miguel, na mensagem que ele traz hoje, ele fala, enternecer o coração. Aqui no nosso grupo, eu posso imaginar, ou posso mesmo ter certeza de que todos sabemos o que é que significa enternecer, mas é importante ir lá para ver. Será que é importante isso para a conquista da piedade, que é a virtude mais próxima dos anjos? Se meu coração não estiver se comovendo, se eu estiver sendo indiferente, e como é ser indiferente? Então, são reflexões, e é de cada um, claro. Mas precisamos pensar na forma de colocarmos as coisas. Não é uma receita, mas alguém procura você para um desabafo, procura você para eu preciso ser ouvida. Aí você ouve as 3 primeiras palavras e você já supõe que sabe o resto e você já não ouve mais e já se concentra no que você vai falar. E, em geral, tirando da cartola um discurso pronto. Precisamos pensar sobre isso, né? É esse o dia a dia. Mas, Raquel, as pequenas coisas talvez sejam as mais complexas da gente resolver, porque a gente dá um truque e acha que
porque é pequeno, não tem importância, né? Isso. Uhum. Então, quando a gente começa a perceber o verdadeiro significado do que é essa oposição ao outro, não lembro mais o termo que você usou, de ficar implicando com o outro. Hostilizar. Hostilizar. Não, você usou um termo do Nordeste. Encrencar. Encrencar, reliar, sei lá. Veja, quem se opõe o tempo inteiro é contrário à misericórdia, que é o movimento de tentar entender e se doar, se colocar no lugar do outro, de ser empático, né? Porque quando você se coloca no lugar do outro, você julga menos, porque você não quer ser julgado, você é mais condescendente, é mais doce, é menos incisivo e tal. Veja, os pequenos hábitos são muito complicados de se combater, porque a gente não enxerga, a gente passa batido, a gente não tropeça nele, porque um erro monumental, ele vem, você bate com a cara, com o nariz e se quebra. Os pequenos não, os pequenos são pequenas pedrinhas que você tropeça todo dia. E são essas pedrinhas que, quando você vai pisando, vai solidificando no solo, que vão pavimentando o teu caminho para enfrentar as grandes diferenças do mundo com as pessoas. Vai caminhando para ter misericórdia. Era isso. Isso, beleza. Então, a gente precisa pensar mesmo. O gerente meu usava uma frase: ninguém tropeça em uma montanha. Isso mesmo, Cláudio. São os pedregulhinhos que a gente tropeça. O cisco no olho, miudinho. São coisas assim. Então, qual é o tempo que nós utilizamos para pensar qual é o meu ponto fraco? De onde vem esse ponto fraco? Em que ponto ele está agora? Em que estágio? Como é que ele está agora? Se eu identifico, já fomos piores, né? Nós espíritas adoramos dizer isso, nós já fomos piores. Sim, já fomos. Mas eu já fui pior em quê? Nessa existência. Em que eu já fui pior? Mas de onde que vinha isso, esse ser pior? Então agora está melhor, está num estágio tal, mas ainda é um espinho que eu preciso cuidar dele. Beleza, está aqui, eu sei que é frágil. Então, quando eu for lidar com uma determinada situação, que esse ponto fraco é nevrálgico, eu vou com cuidado. E aí a possibilidade de ir melhorando, de ir aperfeiçoando. Mas é trabalhoso, é lento, nós sabemos disso. Então, estamos chegando ao final, né, no nosso horário, que o recado que possa ficar hoje para nós é que as pedrinhas que fazem nosso pé virar, tropeçar, que sejamos mais atentos, né, para não sair assim naquele movimento de catar cavaco, né, ou de cair mesmo, de manter ali um certo equilíbrio, buscando no nosso dia a dia, o que está bem próximo de nós,
para conquistar. Podemos encerrar, então? Podemos. Quem gostaria de fazer a prece final? Sim. Pode? Daria tempo ouvirmos a Ave Maria? Dá. A Cris está pedindo aqui, Marcos, faz a prece hoje, faz a prece. Tá bom. Então, quando acabar a Ave Maria, pelo pianista predileto nosso. Não precisa, clica aqui. Não esquece de habilitar o som. Então vamos lá. Então agora vamos cerrando os nossos olhos, vamos buscar através do pensamento o encontro com Jesus,
nossos mentores, nossos amigos espirituais. Envolve-nos no teu amor, Jesus. Envolve-nos com o teu exemplo. Que a tua luz e o teu amor possam entrar nos nossos corações, iluminando cada cavidade, iluminando as nossas células, iluminando a nossa mente. Te pedimos assim, Jesus, ampara-nos. Nós que ainda vivemos mergulhados em misérias, em sentimentos negativos, em aflições descabidas. Vivemos perdidos pela falta de fé. Vivemos desorientados, sem a capacidade de enxergar a dor alheia. E justamente no mundo que hoje enfrenta tanto sofrimento, onde, além da doença devastadora, temos guerras, temos incertezas. Que este é o momento abençoado para abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos corações, para finalmente conseguirmos enxergar nos nossos semelhantes, os nossos irmãos, que estão lutando pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Que tenhamos a capacidade de compreender que somos todos iguais, passageiros nesse grande navio chamado planeta Terra. Que possamos nos desvencilhar das nossas atitudes egoístas, da nossa incapacidade de compreensão. Que possamos nos desvencilhar do nosso amor pelo material. Ajuda-nos de uma vez por todas para que possamos enxergar a grandeza desse universo. Estamos aqui simplesmente de passagem e que tenhamos, amparados pelo amor de Maria, a capacidade de te auxiliar. Que possamos estar unidos com um único objetivo, o da renovação. Mas essa renovação terá que iniciar em nós mesmos, vencendo as nossas imperfeições, desde as maiores até as mais pequeninas. Somos ainda crianças, com dificuldade de andar, aprendendo a amar, e por isso pedimos por tua misericórdia, Jesus. Auxilia-nos na nossa fraqueza, auxilia-nos na nossa incapacidade de ver, da nossa incapacidade de sentir. Rompe definitivamente com essa couraça que nos impede de sentir o verdadeiro amor. Liberta o nosso coração, Jesus. Ilumina as nossas casas, eliminando todos os miasmas que todos os irmãos necessitados de amparo possam ser encaminhados, e que essa luz possa se expandir
nas cidades onde vivemos, nos países onde vivemos, envolvendo todo o planeta, aliviando a dor, o sofrimento, principalmente daqueles que lutam pela vida nesse momento, angustiados, desesperados, vítimas da pandemia. Pedimos pelos profissionais da área de saúde, pedimos por todos aqueles que desencarnam todos os dias, chegam ao plano espiritual sem noção, perdidos, sem entendimento. Pedimos pelos amigos espirituais que lutam, que se dedicam sem limites no amparo a esses irmãos. Guerreiros da luz, guerreiros do amor, guerreiros do Cristo. E assim, te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos unidos em Teu nome. Ampara todos nós e agradecemos pela presença de todos aqueles que estiveram conosco. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não vai ter recreio final? Vai, sempre